Doutora Ana Luísa, hoje a gente vai falar sobre o que precisamos saber sobre os antidepressivos, né? Sim, Fernanda, eu trouxe esse assunto porque esse assunto vem sempre no consultório. Eu acho muito importante as pessoas saberem minimamente um pouquinho do que é o antidepressivo, quais são as indicações, o que a gente deve esperar. Primeiro de tudo, que eu acho importante é desmistificar, o antidepressivo nem deveria ter esse nome, porque ele não trata não somente a depressão, ele trata vários transtornos de ansiedade, ele trata bulimia, ele trata anorexia, ele pode tratar, inclusive, questões clínicas, como ejaculação precoce, como, em alguns casos, ajudar no controle da obesidade, dores crônicas, fibromialgia, insônia. Ou seja, se você recebeu uma indicação de um uso de antidepressivo, e é muito comum que os pacientes vão lá ler a bula e tudo mais, e falam assim: gente, eu não tenho depressão, esse médico está doido, me passou um antidepressivo. Primeiro, saiba disso. A gente tem várias indicações para o uso do antidepressivo e converse com o seu médico a respeito. Não é porque você recebeu essa prescrição que você tem necessariamente um diagnóstico de depressão. Dito isso, né, o antidepressivo com certeza é muito utilizado para tratar a depressão. É importante também a gente dizer que essa classe medicamentosa não causa dependência. Ao contrário dos psicoestimulantes, dos benzodiazepínicos, que são aqueles ansiolíticos da receitinha azul, que podem causar dependência, sim, física, está até escrito na tarja preta ali da caixa, os antidepressivos não causam dependência. Eles são, sim, utilizados a longo prazo, mas é importante dizer também que o tempo de ação para começar a fazer aquele efeito antidepressivo, no caso, pode começar entre 3 a 4 semanas. Então, o início de ação ele é lento, a gente tem que esperar. Geralmente, no comecinho, o que começa são os efeitos colaterais, que podem ser um pouquinho indesejáveis, sim. E aí a pessoa já interrompe, já acha que não está fazendo efeito, que está fazendo mais mal do que bem, e não espera essas 3 a 4 semanas que o antidepressivo precisa para atingir o nível terapêutico no sangue, chegar ao cérebro e modificar os nossos neurotransmissores. Para isso tudo demora um tempo, né? E, aliás, como que agem os antidepressivos? Eles agem, na verdade, nós temos várias classes de antidepressivos, né? Mas falando aqui a grosso modo, todos eles vão agir no sistema nervoso central, que é no nosso cérebro, reequilibrando a nossa neurotransmissão química, os nossos neurotransmissores. Particularmente, eles mexem muito com a noradrenalina, com a serotonina, com a dopamina, que são neurotransmissores responsáveis por manter um equilíbrio emocional, por regular o humor, por manter a gente no equilíbrio mesmo. Então, eles fazem isso, mas eles demoram um tempo. Então, a pessoa tem que esperar um pouquinho, né? Esperar essas 3 a 4 semanas. Aí vem uma outra questão. Ah, o fulano, meu vizinho, está tomando um medicamento X. Eu posso tomar também? Ah, uma farmacêutica me falou que eu devo tomar esse aqui. Gente, a gente escolhe muito, né? Nós psiquiatras, a gente escolhe muito os antidepressivos através do perfil de cada paciente. Então, é importante ter uma consulta, porque cada paciente é um. E a gente até se vale, entre aspas, tanto do efeito antidepressivo, obviamente, que a gente quer alcançar, mas também dos efeitos colaterais. Vou explicar. Alguns antidepressivos, eles podem causar, por exemplo, aumento da compulsão alimentar e aumento de peso. E aí, por exemplo, se eu tenho uma paciente ou um paciente que é muito magrinho, que na depressão dele ele perdeu aí o apetite, não está se alimentando direito, que ele está um pouco sem dormir, eu vou preferir, então, um antidepressivo que ajude a melhorar o apetite, que é aquele ganho de peso que o antidepressivo provoca como efeito colateral, para aquele paciente vai ser benéfico. Que, por exemplo, se alguns antidepressivos causam sonolência e esse paciente tem insônia como um dos sintomas da depressão, que ele favoreça, então, através dos efeitos colaterais do aumento da sonolência, do antidepressivo em questão. Antidepressivo para um exemplo que está obesa, né? Ou que ela está dormindo muito, ela precisa de energia. Eu vou precisar passar um antidepressivo que diminua o apetite, que dê mais energia, que tire o sono. Então, tudo é visto com o profissional através do perfil de efeitos colaterais de cada medicação, do perfil do paciente. Se o paciente já fez um tratamento no passado que deu certo, a gente pode repetir esse antidepressivo.
Tem muitos familiares, por exemplo, assim, que também têm um quadro de depressão, de ansiedade associados ali. A gente pode perguntar, ver, minha irmã toma sertralina, o fulano de tal toma fluoxetina, meu pai já tomou não sei o quê. A gente pode ir por esse aspecto também, porque existe um perfil genético semelhante nos familiares. Então, é muito mais do que uma questão de automedicação, o que deu certo para fulano pode dar certo para mim. A gente tem que procurar né, o profissional, e de acordo com o perfil, a gente escolhe o melhor para cada um. Mas, Tá? doutora Ana Luísa, de qualquer forma, Oi. todos esses remédios aí, esses antidepressivos, eles precisam de receita, né? Ou, eu acho que eles não vendem prescrição médica, né? Acho que farmácia nenhuma, a não ser no mercado paralelo, mas eu acho né? Eu acho que nas farmácias ninguém vende antidepressivo sem prescrição médica, né? Não se vende sem prescrição médica, não, né? Prescrição, aquela branquinha normal, não é azul, não é tarja preta, que causa dependência, é prescrição branca normal. Mas, por exemplo, assim, eu até recomendo que procure um especialista mesmo, um psiquiatra no caso, ou se na cidade não tiver um neurologista que trata também de questões mentais, cerebrais aí, porque às vezes um clínico pode desavisadamente passar aquela prescrição e talvez não acompanhar, né? Numa consulta que você pode fazer para um clínico aí, você fala isso, você toma esse remedinho aqui, às vezes nem aprofundou um pouco no caso mais, né, para saber. Então, assim, para a gente levar, como eu digo aqui sempre na coluna, né, seriamente, assim, as doenças psiquiátricas, os transtornos emocionais e mentais, seriamente, igual a gente trata as doenças clínicas, né? Não tratar assim de uma forma, vou tomar isso aqui, aí não, tá me fazendo bem, eu vou interromper, sabe? Não, não é assim. A gente tem que entender que tem um tempo para isso ser feito e que também os antidepressivos vão tratar os sintomas. Sim, eles são excelentes para tratar depressões moderadas, a graves e tudo mais. Mas para a gente também tratar as causas, a modificação das crenças, os comportamentos, a gente também precisa fazer mais algo. Não é só esperar que medicação faça o milagre. Então, a gente precisa de uma terapia, a gente precisa mudar hábitos, como eu sempre falo aqui também, repetir essa mudança, ensinar para o cérebro que a gente está em outro caminho agora, né? Modificar nossas crenças, nossos pensamentos que às vezes são distorcidos através de uma terapia. Então, não esperar também que seja um milagre tão rápido. As pessoas hoje em dia também sempre falo aqui, estão tão aceleradas que elas querem uma resposta mágica e milagrosa, né? E elas não querem esperar o tempo das coisas acontecerem. Doutora Ana Luísa falou dessa questão até de um clínico, às vezes, prescrever uma medicação para um paciente sem aprofundar, sem entender o que está acontecendo ali. Eu tive a oportunidade de acompanhar um amigo numa consulta com um psiquiatra e me impressionou muito a superficialidade do profissional de simplesmente prescrever a medicação. Não quer saber algo mais. Você está fazendo o que mais? Vamos fazer isso aqui para tentar minimizar, para até diminuir o uso da medicação, não ficar só escorada na medicação. Isso me chamou muito a atenção. Um profissional que está dentro de um hospital de plano de saúde, achei meio muito comercial, né? leviano até. Essa postura, como é também leviana, aquela postura de... É bem típico nosso do brasileiro, né? A questão da automedicação, né? O meu vizinho toma esse aqui, eu vou tomar também, né? E sempre você consegue um jeitinho de conseguir o remédio, né? É impressionante. O vizinho às vezes passa. Meu vizinho deu essa caixinha aqui para mim, falou que não está precisando mais, me passou, né? Isso é péssimo. Agora, isso você está falando seríssimo, Tonton. Tem, em todas as especialidades tem isso, né? Todos. Até na própria psiquiatria tem isso, então mesmo. Tem alguns que às vezes eu chego, vou atender os pacientes, eles falam, nossa, doutora, muito obrigada, a senhora é uma médica, não sei o que eu falo, gente, o que eu fiz? Foi só escutar, foi só olhar a pessoa, foi só acolher, foi só querer entender da vida da pessoa. E isso aí é o básico, é o básico. Mas tem profissionais que realmente não olham, às vezes, para o paciente, só repetem receita, prescrição, dura aí uns 5 minutos, quando no máximo uma consulta, muitas vezes, né? Então, assim, eu procuro um profissional que realmente você se sinta à vontade para falar, porque é a vida de cada um que está em jogo, né, gente? É o que a gente tem de mais precioso, que é a nossa saúde, nosso bem-estar, né? Que é a coluna de saúde e bem-estar, é o que mais é importante. Sem isso, todo o resto vai para o brejo, né? E saber também, gente, que o tratamento ele é crônico. Geralmente, eles perguntam, né, aos pacientes, quanto tempo eu vou ficar tomando essa medicação?
Olha, para um primeiro episódio depressivo, pelo menos 1 ano. Porque a gente precisa não só atacar os sintomas atuais, né, aqueles ali que a pessoa procurou ajuda por causa deles, mas também a gente precisa entrar numa fase de manutenção. Porque se a gente interrompe assim, abruptamente essa medicação, tipo assim, melhora, né? Dentro de uns 3 a 4 semanas começa a fazer efeito. Dentro de uns 2 a 3 meses, você já volta para o seu equilíbrio. Mas a gente deve, pelo menos, manter mais uns 6 a 7 meses de manutenção, porque se a gente interrompe rapidamente, logo quando melhora aí a primeira vez, a gente pode correr o risco de ter outras crises. E cada crise que você vai tendo, vai aumentando a porcentagem de você ter a próxima. Então, daqui a pouco, um episódio que poderia ser muito bem tratado, vai virar uma depressão crônica e recorrente, né? Então, pelo menos 1 ano no primeiro episódio. Até para sair da medicação, você tem que fazer esse processo de desmame, né? Que eles falam, né, doutora? Sim, tem que fazer o desmame, sim, porque se você faz essa suspensão abrupta, também você pode sentir efeitos indesejados físicos, mentais, e a própria depressão ainda não estava totalmente tratada, né? Então, ela pode recidivar, né? Então, o tratamento, ele é crônico, ele é sério, ele precisa de um especialista. Se alguém quiser saber mais, pode entrar lá no meu Instagram, que é @doutora.analuiza.prates, mas levem a sério, cuidem-se, porque com a saúde mental, todo o resto tá mais preservado.